Olá, Vete, ou futuro Vete, tudo bem com você? Eu sou a Aline, médica veterinária, e hoje vim bater um papo com vocês sobre algo que é a dúvida de muitos estudantes de medicina veterinária. Quais os erros mais comuns de um futuro veterinário? Então, vocês sempre ficam com essa sensação de eu não posso errar, o que será que eu posso fazer para evitar esses erros, mas muitas vezes a gente nem sabe quais são os erros mais comuns. Então, é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Existem vários pontos que afetam o desempenho de um médico veterinário, mas o principal deles, na minha opinião, é o que eu vou falar primeiro aqui com vocês hoje. Que nada mais é que não identificar os nossos bloqueios. O que isso quer dizer? Calma que eu vou te explicar um pouco melhor. Imagina que você está estudando pra caramba, está se empenhando para ser um veterinário bem-sucedido, você já quer sair da faculdade atuando, trabalhando naquele hospitais dos sonhos, aquele melhor da sua cidade, ou até mesmo estagiar, nesse hospital. Você se dedica muito e quando você menos espera, você vê que uma pessoa menos capacitada que você está naquela vaga que você tanto queria e você não passou. Você se encontra naquela situação de estudar, estudar, estudar e nunca sair do lugar. Nunca conquistar aquela vaga que você deseja, não consegue atuar da forma que você imaginava que você ia conseguir. E deixa eu te contar uma coisa, muito provavelmente você está nessa situação, ou vai estar um dia, porque você tem medos e bloqueios demais para conseguir avançar. Realmente você é mais bem estudado, mais capacitado que outra pessoa, mas você não consegue expor aquilo nos locais de estágio, não consegue ser efetivado, porque você não demonstra segurança nos seus atendimentos e nas suas tarefas do dia a dia. E o grande fato é, a pessoa que não tem segurança no local de trabalho, ela também não tem credibilidade. Então é muito importante que a gente conheça os nossos medos e os nossos bloqueios para que a gente vá trabalhando isso com o tempo e consiga, vencer tudo isso para conseguir aquela vaga que você tanto deseja. Afinal, só estudar, estudar, estudar e não conseguir demonstrar tudo aquilo que você sabe, não conseguir colocar em prática, não adianta de nada. Então, nesse exato momento, eu quero que você pare e pense na seguinte pergunta que eu vou te fazer. Existe alguma trava, algum bloqueio que impeça você de avançar na medicina veterinária? De avançar nos seus estágios ou no seu trabalho que você já se encontra hoje? Pois é, se sua resposta for sim, não adianta você ficar se entupindo de livros, cursos e materiais teóricos. Você precisa primeiro desbloquear essas suas travas, desbloquear o seu medo de atuar, porque senão você só vai ficar num ciclo vicioso de estudar, estudar, estudar a teoria e não conseguir colocar nada em prática. Gente, esse tema, ele é tão importante que existe um módulo completo sobre isso para os meus alunos do método VDS, onde a gente conversa bastante sobre ansiedade, depressão, crise de pânico e diversas outras questões psicológicas que podem estar atrapalhando, que pode ser uma dessas travas. Então, se você quer ser um veterinário bem-sucedido, a primeira dica que eu tenho aqui para te dar é: conheça os seus medos, suas inseguranças e seus bloqueios e saiba como driblar isso. Só depois você vai conseguir realmente avançar na medicina veterinária. O segundo erro mais comum que eu vejo alunos principalmente cometendo é subestimar tarefas simples. Se você quer ser um veterinário fracassado, faça isso, subestime as tarefas simples. Eu vou te explicar o porquê, vamos lá. A única coisa que você precisa saber é o que você está aprendendo na faculdade naquele momento. Quer que eu exemplifique isso? Vamos lá. Aquele famoso aluno de primeiro ano de faculdade que está vendo anatomia, histologia, começa a fazer estágio e se cobra por tarefas que ele não deveria saber. Então ele se cobra por não saber coletar sangue, por não saber sobre tal doença, sendo que, na verdade, o que ele tem que saber naquele momento é anatomia e histologia. Tudo bem que ele está no estágio, ele pode e deve fazer estágio a partir do momento que ele bem entender, mas a questão é, não pode se cobrar por tarefas complexas. Ele precisa se cobrar exatamente por aquilo que ele está aprendendo naquele momento. Então, se você é um aluno de quinto ano aí de faculdade, aí sim sua cobrança é maior, você não vai ter pulado etapas. Mas se você é um aluno de primeiro ano, segundo ano, para de subestimar matérias fáceis, tarefas simples. Isso também acontece muito no estágio. Então, vamos lá. O aluno, ele chega no estágio e muitas vezes a gente se depara com aquelas coisas mais básicas, Então, auxiliar ali durante uma consulta fazendo uma frequência cardíaca, uma frequência respiratória, coloração de mucosas, prestar atenção na anamnese
E aí, por ser uma tarefa simples, a pessoa subestima. Ela já quer aprender tarefas mais mirabolantes. Ela quer aprender a coletar sozinha, a pegar acesso e blá blá blá. E aí, quando ela se coloca naquele lugar, né, de recém-formado, que agora é sua vez de fazer uma anamnese, ela não lembra, porque ela subestimou aquela tarefa, porque ela deixou aquilo passar sem nem perceber. Ela nem lembra as coisas mais simples, porque ela subestimou. Então, é essencial que a gente preste atenção em tudo. Não é porque é simples que você não precisa aprender, muito pelo contrário. Matéria simples, tarefa simples é o que te dá base para você ir subindo degrauzinho por degrauzinho até você ser um veterinário bem-sucedido. O terceiro erro mais comum dos futuros veterinários tem correlação com os estágios. Então, é aquela pessoa que deixa para estagiar já bem no final da faculdade. Antes que vocês comecem a me xingar em pensamento, eu sei que existem pessoas que só podem estagiar no último ano, quando é o estágio obrigatório. Eu sei que existe pessoa que tem a rotina mais apertada. Eu sei de tudo isso. Mas a questão é, existe pessoas que têm agenda livre e deixam o estágio para depois. Não façam isso. Tentem começar o estágio quanto antes, tá? E você que é de primeiro semestre, segundo, terceiro, muitas vezes, e acha que não é possível conseguir um estágio, eu posso provar que isso é possível, tanto que os meus alunos do método VDS, eles conseguiram estágio desde o primeiro semestre de faculdade, segundo, terceiro, pessoas sem experiências, por quê? Lá eu dou dicas de como começar a estagiar, mesmo que você não tenha tempo, sim, tem uma solução para isso. Mesmo que você não tenha experiência, o que você tem que colocar no currículo. Então, sim, gente, existe técnica e saída para tudo. Então, para todos esses problemas que você inventou aí na sua cabeça agora, não tenho tempo, não tenho conhecimento suficiente, não tenho teoria o suficiente, para tudo isso tem uma solução. Tanto que os meus alunos conseguem estagiar numa boa. Até mesmo aqueles que não têm tanto tempo livre assim, tá? Então lá eu deixo tudo bem explicadinho, mas isso não é tema para o vídeo de hoje. Eu só quero frisar quais são os principais erros que vocês não devem cometer. Então, frisando aí, não deixe o estágio para a última hora. Principalmente você que tem tempo livre, tá? Vai correr atrás desse estágio hoje. O quarto erro mais comum dos futuros veterinários também está correlacionado com estágio e é um dos que eu mais vejo acontecer. Inclusive, eu passei por isso, meus amigos passaram por isso e provavelmente você vai passar ou está passando por isso também. Que é o quê? Bloquear a sua evolução no estágio. É aquele famoso aluno que ele começa a estagiar, ele está indo super bem e do nada ele trava. Ele sente que tudo que ele viu ele não aprendeu, ele sente que não está conseguindo evoluir, que não sabe fazer nada, fica literalmente estagnado no aprendizado. E, gente, isso é completamente comum. Então, vamos lá. Não bloqueie sua evolução no estágio. Para de ficar focado só nas tarefas que você já sabe fazer, que você já está fazendo há um tempão e que, na verdade, você já está até craque naquilo. Procure sempre aprender coisas novas. E eu sei que automaticamente você está pensando, mas não deixam eu fazer nada. Aqui na clínica ninguém dá oportunidade. Meu querido, eu sinto em lhe dizer que se você não está tendo oportunidades dentro do seu local de estágio, muitas vezes a culpa é sua, tá? Eu sei que existe lugar que realmente é mais chatinho, que as pessoas são mais fechadas, digamos assim, mas no geral, num contexto geral que eu vejo acontecendo, inclusive eu já tive estagiários, o grande problema é o estagiário, porque ele não consegue demonstrar interesse, ele não tem um bom relacionamento com a equipe, ele não é uma pessoa pontual, e diversas outras coisas que atrapalham a evolução dessa pessoa dentro do hospital que ela está trabalhando. É aquela pessoa que ela acha que está demonstrando interesse, mas não está fazendo isso do jeito certo. Sim, galera, existe jeito certo de demonstrar interesse, existe estratégia para conseguir crescer dentro de uma empresa, tá? Dentro da medicina veterinária não é diferente, existe estratégia para que você consiga melhor relacionamento com sua equipe, melhores vagas, existe estratégia para você conseguir evoluir, etc, etc, etc. Então, sim, essa mudança tem que partir de você. Isso é tão essencial, é tão importante e tão pouco falado na medicina veterinária que eu deixei uma aula de 2 horas para os alunos do método VDS com 12 passos que é essencial você seguir para conseguir se destacar dentro de uma empresa. Só para vocês não ficarem muito curiosos, o que seriam esses 12 pilares que a gente aborda na aula?
A gente vai comentar sobre a conduta durante o atendimento, como ser proativo da maneira correta, quais são as principais medicações que uma pessoa tem que conhecer no estágio, então o que ela pode, o que ela não pode fazer, o conhecimento da equipe que ela trabalha, o ambiente de trabalho, a importância da pontualidade e como aplicar a pontualidade dentro da medicina veterinária. Não estou falando simplesmente de chegar no horário certo, tá? Existe muita coisa envolvida nesse tópico. Então, quando a gente vai falar sobre como ser um bom estagiário, como ser um bom funcionário dentro de um hospital veterinário, existem diversos pilares que a gente tem que seguir, e é sobre isso que eu falo nessa aula aí que eu estou comentando do método VDS. Mas o que a gente precisa frisar aqui nessa live com vocês é os 4 maiores erros que vocês não devem cometer. Então vamos lembrar quais que são eles? O primeiro que a gente comentou então foi desbloquear os nossos medos e as nossas inseguranças. O segundo é não subestimar as tarefas ou até mesmo as matérias mais simples da faculdade. O terceiro, não postergar o estágio, comece o quanto antes. Se você tem tempo livre, vai atrás disso. E por último, mas não menos importante, não deixe que seu aprendizado fique estagnado. Corra sempre atrás de aprender coisas novas, fazer tarefas novas e etc. Certo? Espero que essa live tenha te ajudado de alguma forma. Um beijo e te espero na próxima.